Aquele abraço, amigos. Estamos chegando com Boa Vida News aqui no canal Boa Vida. Obrigado a você pelo carinho. Você nos acompanha na internet, www.canalboavida.com.br, em nome do Procópios Boliche. Olha, vá com a família, com a criançada, com os amigos jogar boliche, é muito bom. Faça aniversário, confraternização com boliche. Toda quarta-feira tem quarta em dobro e Fernando e Fernandes cantando lá para todo mundo. Tá aqui o telefone para você fazer a sua reserva, tá bom? Fale lá com o Jairo, com a Márcia no Procópios Boliche. Em nome da Gran Dourados Veículo, vá conhecer os novos lançamentos da Fiat na Gran Dourados Veículos. Você pode agendar a revisão do seu veículo Fiat. Ligue lá para a equipe do Amigo Paraná, 346-3939. Em nome da Musical, os últimos lançamentos em CDs, DVDs, instrumentos musicais, acessórios. A Musical, 2 lojas na Marcelino Pires, você pode utilizar o seu cartão Cultura. Fale lá com o Robson, com o Wellington, com o Valdeci. Na Musical tem um telefone também na tela para você ligar, tá? Para você obter aí as informações. O assunto hoje é sério no nosso Boa Vida News. Eu estou recebendo o Tenente Coronel Carlos Silva, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar em Dourados. Figura, como disse aqui no programa, né, o Sargento Arguelho, do DOF, que esteve também atuando no episódio da invasão de terras, ou não, a briga dos índios, ou a reivindicação dos índios pelas terras lá em Carapó. Carlos Silva, primeiro obrigado pela participação mais uma vez no programa. Qual que foi a realidade encontrada pela Polícia Militar desde o início, lá na reserva, ou na fazenda? Olha, o que eu posso falar, né? Situação muitíssimo complicada, né? Uma situação desoladora até, onde houveram algumas ações de indígenas tentando retomar, é o termo que eles utilizam, não é? Retomar algumas áreas que seriam deles, inclusive se utilizando de um estudo da FUNAI, de uma portaria, né? E acabaram invadindo algumas propriedades. Nessas invasões ocorreu um conflito em que vários índios foram feridos, né? Um inclusive veio a óbito, né? E a situação então se transformou num verdadeiro caos, onde várias propriedades pequenas foram invadidas, várias fazendas foram invadidas, né? Os indígenas acabaram perdendo o controle daquela primeira organização, que seria de apenas invasão de uma fazenda, né? Praticamente instituíram naquela região uma zona de guerra, onde nós tivemos aí também feridos do nosso lado, né? A Polícia Militar, no seu primeiro atendimento, a equipe que foi a Carapó, que trabalha em Carapó, no seu primeiro atendimento, assim que recebeu informação de que indígenas estariam baleados, em apoio ao bombeiro para salvar a vida desses mesmos indígenas, foi tratada de forma, eu posso dizer, porque não pela maioria dos indígenas, mas por um grupo, né, de forma covarde, renderam os nossos policiais, né, torturaram os nossos policiais, algemaram os nossos policiais, tacaram gasolina, falando que iam tacar fogo, agrediram os policiais, que estavam lá para salvá-los. Uhum. Né? E a situação se transformou numa verdadeira zona de guerra. Conseguimos chegar ao local com várias equipes, apoio da Polícia Federal, apoio da Polícia Rodoviária Federal, do BOP de Campo Grande, do DOF. Eu quero agradecer a essas instituições que tão prontamente nos responderam, né, nos apoiaram naquele local. E nós conseguimos adentrar e, graças a uma equipe do bombeiro maravilhosa, pessoas heróicas, eu já considerava o bombeiro uma instituição de heróis, mas fizeram mais do que a gente possa acreditar. Acabaram conseguindo salvar os nossos policiais, que iriam ser mortos. Isso a gente tem certeza que se eles permanecessem por mais tempo lá, eles iriam ser mortos. Como fazer um enfrentamento numa situação como essa, já que o senhor teve uma participação, como disse aqui o Sargento Arguelho do DOF, olha, se não fosse a habilidade do comandante Carlos Silva, a situação poderia piorar. Como agir num momento desse, Carlos Silva? Olha, a gente tem agradecer a todo o treinamento, o respaldo que nós recebemos, né, nosso treinamento, mas agradecer principalmente o respaldo que a gente recebeu
do governo do estado nesse momento difícil, através do secretário de Segurança, que tão prontamente conseguiu responder e trazer e mandar para a gente uma equipe do BOP de Campo Grande, conseguiu o apoio da Polícia Rodoviária Federal, inclusive com helicópteros, né? Mas o primordial naquele local foi ter a tranquilidade para atuar junto aos indígenas. Quando você tem o policial ferido e você não pode olhar para esse lado, você precisa apaziguar, olhar lá na frente. Como é que o senhor agiu nessa situação? Parece que não tinha só uma liderança indígena, eram várias lideranças. Exato. No primeiro momento, eu quero que fique bem claro isso. No primeiro momento, quando nós recebemos a ligação de que os nossos policiais estavam reféns, a nossa atuação seria firme. Né? Se houvesse necessidade, nós iríamos utilizar toda a força necessária para resguardar a vida dos meus policiais. Isso eu quero deixar bem claro. Né? Graças à atuação da equipe do bombeiro, não houve essa necessidade de agir dessa forma. Né? Mas quando o policial se torna refém, aquele que deve defender a sociedade se torna refém, isso quer dizer que os órgãos estão já desacreditados. Armas de fogo na mão de pessoas que não sabem lidar com as mesmas, pessoas perigosas naquele momento, até pelo momento. Então a atuação da PM teria que ser muito firme. Né? Graças à atuação do bombeiro não houve essa necessidade. Mas a partir do momento que nós deixamos de ter os policiais como reféns, deixamos de ter outras pessoas, né? Proprietários, caminhoneiros, o próprio bombeiro ficou de refém também naquela situação. Quando nós deixamos de ter, a gente passou a conversar. Isso a gente conseguiu delimitar o seguinte: hoje não, as próprias lideranças não têm o controle. Nós temos lá pelo menos 4 grupos grandes, né, que são responsáveis por vários pontos e várias frentes de invasão, e esses grupos eles se conversam. Para qualquer situação que se apresente, tem que se conversar entre os 4 grupos e os 4 grupos têm que aprovar. Né? Então é uma situação muito complicada. Muitas crianças menores com facão, flecha, né? Muitas pessoas embriagadas no primeiro momento, quando a gente chegou lá. Né? Então é uma situação muito difícil, talvez uma das mais difíceis que eu já tenho enfrentado durante esses 22 anos de carreira. Os proprietários que perderam suas terras e aqueles que estavam lá próximos também muito preocupados com a situação, de certa forma também se organizando para combater a atuação dos indígenas, e as polícias, os órgãos no meio. Então, a única coisa que a gente tem que ter é calma e torcer para que as pessoas que estão ali nos ouçam, tanto os proprietários quanto os indígenas, e para que a gente consiga estabelecer um mínimo de paz. Qual que é a realidade hoje? Qual que é a situação real no local? Olha, nós conseguimos estabelecer um termo militar que a gente chama de congelamento. Nós conseguimos delimitar, congelar a área, o conflito em uma determinada área, que são as propriedades que já estão invadidas, a aldeia e as propriedades que já estão invadidas. Esse congelamento ele foi um acordo feito entre o Ministério Público Federal, quero deixar bem claro, o Dr. Marco Antônio do Ministério Público Federal, nessa situação, e também na situação de recuperação das nossas armas, foi primordial. O acordo foi de que eles não iriam invadir outras propriedades, que eles iam ficar no local onde eles estão, por pelo menos 60 dias, é o que eles dizem. E que se o governo federal, o governo, não tomar nenhuma atitude com respeito a regularizar essas áreas, que aí eles iam tomar outras decisões. Então hoje a situação é essa, tá? Um congelamento fictício, porque nós estamos tendo pequenos problemas, né? Pequenos grupos de indígenas continuam ainda aterrorizando alguns proprietários, principalmente os proprietários menores, né? Propriedades menores. São duas realidades, Carlos Silva, a do produtor maior e a do pequeno proprietário? Não, eu não posso falar isso. Não posso falar que são duas realidades. Todo mundo está perdendo a sua propriedade. São situações diferentes, né? Mas é claro que o pequeno agravante produtor, para o menor. Ele sofre muito mais. Hoje nós temos pelo menos 8 famílias sem residência, sem trabalho, sem ter da onde sobreviver,
e estão contando com o apoio da comunidade carapoense, estão contando com o apoio do sindicato rural, e só isso, ou seja, as pessoas de uma hora para outra, elas tiveram o seu mundo totalmente revirado, né? Essa realidade é muito difícil, é muito triste, porque as propriedades foram destruídas, né? Os animais, muitos animais mortos, né? Muitos animais sumiram, tratores, equipamentos foram destruídos. Então a situação para esses pequenos proprietários, não vou falar que não é muito mais complicada, mas é uma situação muito mais difícil. Os índios, as lideranças, elas tinham uma portaria para adentrar as terras? Não. O que acontece é o seguinte, a FUNAI, eu acredito que tenha sido através da FUNAI, ela foi feito um estudo, né, para avaliar o que seria terra indígena na região, né, de Carapó, Mombaia, esse estudo ele delimitou que o estado de Mato Grosso do Sul, só para os índios daquela região, eles têm que passar mais 56 mil hectares para se criar uma grande aldeia. Né? E isso acaba interferindo em pelo menos, isso eu falo pelo menos, porque são as propriedades que diretamente estarão ligadas. 87 propriedades, se não me engano, ou mais um pouco. Né? Então essas 87 propriedades, ou elas vão ser repassadas num todo para a criação dessa aldeia, ou vão ser pelo menos, vão perder alguma parte. E é claro, isso também influencia nas propriedades que estão ali fronteiriças a essa realidade. Quantas propriedades foram invadidas? Pelo menos 8 propriedades pequenas e 3 propriedades maiores, com propriedades de 12 a 42 hectares, são as propriedades menores, e 3 fazendas já um pouco maiores, aí de 1.000 e poucos hectares. Os índios, todos eles são da aldeia? Ou alguém de fora estava junto? Não, o que a gente conseguiu estabelecer, a ação inicial foi de indígenas da aldeia. Pode ter havido participação de outros de fora, mas hoje, né, a ação é dos índios da aldeia. Agora que tem indígena de todos os locais do estado, lá tem, até porque é uma situação em que eles se unem mesmo. Os indígenas do Mato Grosso do Sul, nessas situações, eles se unem. Então, nas negociações, nas conversações, nós tínhamos indígenas de Aquidauana, indígenas de fora, que nem eram daquela aldeia, todos ali para apoiar a atuação deles. Pudemos perceber ONGs, pessoas de algumas ONGs, dentro da região conflituosa, andando tranquilamente, se utilizando filmando e acompanhando as ações de forma tranquila, né? Então eu acredito que, além da situação local, a gente tem a atuação de alguns grupos de fora, sim, inclusive indígenas de fora, né? A gente percebe que pode ter até indígenas de descendência de outro país, né? País fronteiriço ao nosso. Há possibilidade, Tenente Coronel Carlos Silva, que é o comandante da Polícia Militar de Dourados, de uma solução pacífica diante de tudo que aconteceu? Existe uma possibilidade ou é muito difícil? Existe uma possibilidade. A possibilidade sempre existe da solução pacífica, mas é muito complicado, é muito difícil, né? Até porque, como a gente disse aqui, são várias lideranças, né? E são muitos produtores rurais, né? O governo federal, se ele conseguir agir de forma rápida na demarcação, na indenização, no valor condizente para o que os produtores necessitam para sair da terra, pode ser que a gente tenha uma solução rápida. É muito difícil, né? Você sabe que a legislação ela é complicada, não é só demarcar. Alguns proprietários, claro, vão recorrer à justiça, e a justiça, ela às vezes demora um pouco. Então, a gente acredita que é muito complicado ali se resolver de agora para frente de uma forma pacífica. Pode ser que a gente ainda tenha alguns embates lá naquele local. Diante de todo o trabalho, dá para se dizer quem agiu primeiro? Não, quem agiu primeiro confronto? Quem agiu primeiro está certo. Os próprios indígenas não negam. Eles fizeram a retomada, né? E o produtor tentou tomar sua terra de volta. E aí surgiu, né, o conflito e o confronto armado, né? Já é um segundo momento. O primeiro momento foi da invasão. O segundo momento foi da tentativa de retomada por parte dos proprietários. E o confronto, isso está sendo investigado pela Polícia Federal.
e o Ministério Público Federal muito de perto, né? Já tiveram lá por várias vezes, já fizeram as perícias necessárias. A Polícia Federal de Dourados está agindo de forma muito séria, muito criteriosa. Foi preponderante a ação da Polícia Federal também para que nós tivéssemos parte do nosso armamento devolvido. Então, eu acredito que logo, logo a gente deva ter uma resposta à sociedade de quem provocou a situação e como foi, né? Quem estabeleceu, tanto quem provocou a morte do indígena, né? Quanto aqueles indígenas que agrediram os nossos policiais. Eu acho que a resposta tem que ser firme, né? Eu, como comandante do 3º Batalhão e como comandante desses valorosos policiais da região, eu quero que a resposta seja firme, tanto de um lado quanto do outro. Quem errou, que pague a sua conta, né? Agora, aqueles que estão ali perdendo, né, sofrendo, que a justiça haja de forma rápida, né, tanto do lado indígena, que também está sofrendo pela perca dos seus parentes e pela situação toda, quanto em relação aos proprietários. Se a justiça tem que agir de forma firme e rápida para dar uma resposta a essas pessoas. Obrigado, comandante. Conversei com o Tenente Coronel Carlos Silva, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, em Dourados. É uma situação bastante complicada, mas pelo menos a gente pôde informar você que nos acompanha aqui no canal Boa Vida. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.